hoje vamos falar sobre um assunto que a maioria das pessoas falam. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Vamos falar de conselhos. Então, não se dava, se vendia, mas todo mundo dá de graça, sem ninguém pedir, né? Então, é um assunto interessante, né? Porque nós queremos ajudar, lógico, quero bem alguém, não é? Eu estou de fora da situação, eu estou vendo tudo, então eu vou falar, ó, faz assim, faz assado, olha, e tal. Aí a pessoa não segue os meus conselhos. Eu falo, pô, se tivesse me escutado, tinha dado certo, porque eu falei, né? O tal te disse, eu não te disse? Às vezes é assim, às vezes não. Porém é o seguinte, e a gente? Nós seguimos os conselhos dos outros? Quase sempre não também, né? Não é? Essa é a questão. Muitas vezes nós focamos em ajudar os outros a resolver os problemas deles e nós deixamos os nossos de lado, não é? E cada um faz o que quer, não tem jeito. Eu, você, todo mundo só faz o que acha adequado fazer naquele momento. Não adianta, você pode ter todos os argumentos do mundo, mas se sob a sua ótica aquela é a melhor atitude, você vai tomar aquela atitude que você decidiu. Então, ao oferecer um conselho inteiramente grátis para o seu ente querido, tenha em mente que ele pode até considerar, mas não quer dizer que ele vá seguir. E ele não seguir o seu conselho não quer dizer que ele não lhe tem afeto ou consideração. Quer dizer que sob a ótica dele, o que ele quer fazer faz mais sentido. Sim. Certo? Porque ao mesmo tempo que quem está de fora vê tem uma visão diferenciada, mas quem está dentro da situação tem alguns motivos que muitas vezes nós não temos conhecimento. Né? Então às vezes fala assim, ai, parece bobo, né? Por que faz assim? Não faz isso. Eu falei que não era pra fazer assim. Sabe? Não faz assim. Só que assim, você não sabe a situação real. Que leva a pessoa a tomar. Que leva a pessoa a aturar aquilo, ou não tolerar aquilo, o que quer que seja. Ou dar um passo maior que a perna, muitas vezes na vida, que tem gente que não cansa, né? Não é verdade? Tem gente que não cansa, faz uma atrás da outra, se dá mal e continua fazendo. A gente não sabe, né? Então, eu acho que entra aí respeito. Eu posso falar pro meu amigo, pra minha amiga, olha, eu tô vendo o que está passando, sob a minha ótica, assim, realmente na minha opinião, talvez se você fizesse isso, será que não ia funcionar? A pessoa vai ouvir o que você vai falar, não quer dizer que ela vai fazer, mas às vezes algum dado que você ofereceu ali, ela consegue. Em outros momentos, pense no momento que a gente está muito alterado, perturbado, desequilibrado, desesperado. A gente não quer ninguém dando conselho, a gente não quer ninguém dando palpite, a gente quer alguém que alivie. Que pare para ouvir o né? Que nos ajude de outra forma, não falando o que a gente tem que fazer. Mas que escute, por exemplo, se a gente precisa desabafar, ou que fique quieto junto com a gente se a gente não quer falar nada. Isso é muito importante. Sabe, numa amizade, num relacionamento qualquer, você estar presente nem sempre é você falar ou fazer. Às vezes é você ficar quieto. Às vezes é você respeitar o momento do outro. Não é verdade? Sim. Então, e muitas vezes nós temos o hábito de tornar pessoal as coisas. Né? Tudo nós trazemos para nós, tudo é ofensa pessoal. Então eu dou um conselho para a pessoa não segue, ela não vai com a minha cara, ela não gosta de mim, eu pensei que ela fosse minha amiga. Não, ela é sua amiga. Só que é o seguinte, você não sabe todos os pormenores. Então, ela escutou. Agora ela vai fazer outra coisa. E também há aqueles que ficam esperando os conselhos. Aí faz o que você falou e dá errado, foi você que mandou fazer. Carlos, foi você que chegou e falou, faça assim. Eu fiz. Agora não deu certo, como é que você vai resolver isso? Aí você ainda fala, né? Eu ia fazer de outra forma. Já que você falou, eu fiz. Entendeu? Então, tem os dois lados. Certo? Então, vai do nosso discernimento, prestar atenção no momento do outro. O que ele está precisando? Porque nós devemos, eu acho assim, numa amizade a gente oferece o que a pessoa está precisando, não o que a gente quer, tá? O que a gente acha que ela precisa. Presta atenção, ela precisa de silêncio, ela precisa de
desabafar, ela precisa espairecer, ela precisa se distrair. O que esta pessoa precisa naquele momento, de acordo... Porque quando a gente é amigo, nós conhecemos a outra pessoa. Nós sabemos se a pessoa é mais caseira, mais rueira, não é? Se ela gosta, quando ela está com problema, ela é de ficar quieta, ela é de falar. Ou ela é de distrair a cabeça para pensar depois. A gente sabe, quando a gente tem uma amizade, a gente vai observando, a gente aprende isso. Então, o que essa pessoa necessita, ou no relacionamento também, no casamento, no namoro, né? Você sabe o que o outro precisa, então não força, né? Porque às vezes a pessoa daquele tipo, quando ela tá com problema, ela fica quieta e fica pensando para ver como ela vai resolver. E a pessoa fica do lado, o que você... Então, normalmente homens têm essa peculiaridade, né? Eles ficam quietos, eles entram na caverna, isso é lá dos primórdios da civilização. Eles entram na caverna e ficam lá matutando. A mulher tem outro perfil. A mulher, ela quer falar, ela quer ouvir opiniões. Não quer dizer que ela vai seguir os conselhos das amigas, mas ela precisa partilhar aquilo, porque ela falando, ela processa. Lógico, não são todos os homens, não são todas as mulheres, mas eu acredito que uma grande maioria é desse jeito. Eu mesmo fico na minha até um certo ponto. Aí de repente eu solto. Não é? Então, quer dizer, aí a pessoa tem essa necessidade. Quando ela tá com uma situação para resolver, ela vai pro canto lá e fica quieta. Aí você vai lá e você quer ajudar. Mas você quer que eu faça isso? Não, obrigada. A gente tem a capacidade, isso todo mundo, eu acho que faz assim, porque a gente quer ajudar, a gente quer ajudar. Mas a gente quer ajudar do jeito que a gente quer ajudar. A gente não quer ajudar do jeito que o outro precisa de ajuda. Mas você quer que eu faça? Mas você quer que isso? Mas o que aconteceu? Mas o que você tem? Mas você não é melhor você falar? Mas e se a gente... Aí no fim a gente piora a situação. Muitas vezes. Não é? Ao mesmo tempo que o contrário é verdadeiro. Às vezes a pessoa precisa falar e você não dá conta de ouvir. Você fala assim, ai meu Deus, de novo, o mesmo assunto, Jesus. Mas se fosse você? Então cada um tem uma particularidade. Então só para entender, então a pessoa ela tem que pensar como você teria a atitude naquela situação também. Também, só que entra aí a individualidade, que é o que nós estamos falando. Por exemplo, no caso do conselho, quando a pessoa vai te dar muito conselho, você fala, olha, eu tenho que entender que se fosse, eu também ia tentar ajudar essa pessoa. Eu acho assim, é o que eu falei, às vezes a pessoa vem oferecer um conselho pra gente, nós podemos não aproveitar todas as informações ou seguir a risca. Mas alguma coisa que a pessoa fale naquele momento pode acender uma luz. Concorda? Então você fala, poxa, aquilo não, mas falou esse negócio, eu acho que se eu fizer isso dessa forma, aquilo não. Mas, então, ouça. E porque assim, nós estamos falando do lado de quem quer aconselhar, agora vamos falar do lado de quem recebe o conselho. Quando alguém vem nos aconselhar, tem uma boa intenção, não tem uma má intenção. Então vamos ouvir, deixa a pessoa falar. Sabe, deixa falar e no fim você fala, tá bom, vou considerar, pronto, acabou. Eu vou pensar sobre isso, é uma ideia. Pronto, não precisa ser grosso, não precisa mandar ficar quieto, nada. Olha, tá bom, vou considerar o que você falou, vou ver se cabe. Pronto, acabou. E aí você avalia. Porque a pessoa que chega para te dar um conselho, para dar um palpite na sua vida, o que seja, a intenção dela é boa. Pode ser até um palpiteiro. Porque tem gente que só dá palpite, né? Sim. Adora dar palpite. Tudo bem, deixa eu dar o palpite. Deu palpite, pronto, tá bom, vou pensar. E deixa, porque se você rejeitar o conselho é pior ainda, entendeu? Porque a pessoa a pessoa sente mal. Assim como a gente, quando vai dar um conselho, sente mal porque a gente tem a boa intenção de ajudar, o outro também sente mal. Se ele vem dar um conselho e a gente sai com ele nas costas, né? Eu tenho essa postura. Agora, se a pessoa vem falar, tem vezes que mais a pessoa fala, eu fico ali ouvindo. Não vou seguir o conselho, mas tem em alguns momentos da nossa vida que a gente não, pra que ouvir? A pessoa, não quero ouvir. Não, pronto, ouve. Alguma coisa você vai tirar dali. Entendeu? Não vai seguir, como você falou, não vai seguir todo. É assim, nós temos os nossos momentos na vida, né? Então, como a gente sabe, nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, para se melhorar. Muitas vezes nós realmente temos uma visão panorâmica, diferenciada e clara da situação da outra pessoa, que se ela fizesse tal coisa, tomasse tal atitude, a vida dela realmente iria melhorar.
Só que as coisas só acontecem quando a gente tem maturidade para assimilar o que está acontecendo. Então a gente nem pensa, às vezes a pessoa fala tanto, e a gente nem processa. A gente escuta, mas aquilo não... Aí um determinado dia você fala, nossa, aquela pessoa tem falado isso, olha, aí de repente cai uma ficha. Aí você fala, não, é verdade, mas aquela hora você tem maturidade. Sabe, por exemplo, uma pessoa que passa uma situação constrangedora, seja no trabalho, em casa, o que seja. E você chega e fala, olha, mas por que você atura isso? Eu não tenho que aturar isso. Põe limite, isso não é certo, isso não é legal. E a pessoa, não, mas eu preciso, porque eu não posso, porque isso... Ela não está madura ainda para assumir o que vem como consequência. Porque é muito fácil você falar para uma pessoa, larga esse emprego, arruma outro. Mas na cabeça dela, como funciona isso? Será que ela tem coragem de largar e procurar outro? E se ela não achar logo? E se ela tiver um monte de contas para pagar? E se ela tiver pessoas dependendo dela? Ela não vai ter coragem de sair naquele momento. Sim. Concorda? Então não adianta você falar, um relacionamento igual, larga dessa pessoa. Por que você ainda está com essa pessoa? Ela tem os motivos dela para estar com essa pessoa. Não é verdade? Então não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você ofereceu o seu conselho, está oferecido, e a pessoa vai fazer o que der para ela fazer com aquele conselho. Ela não vai seguir a risca no primeiro momento, todo mundo vai considerar. Né? A gente não sai fazendo o que os outros falam, a não ser aqueles que gostam de pôr culpa nos outros, né? Eu faço o que você me falou, depois eu peço para você resolver. Eu vou fazer, porque se der errado... A culpa não é minha, foi ele que me falou para fazer, não sou eu. Aí é diferente. Mas o que eu digo é assim, nós temos realmente uma boa vontade em auxiliar as pessoas que nós queremos bem, oferecendo um conselho, oferecendo ajuda, só que nem sempre naquele momento é de tanta valia a ajuda, o conselho que nós queremos oferecer, como o momento que ela está passando em termos de aprendizado. Porque se nós formos olhar para trás, todas as nossas dificuldades nos ensinaram alguma coisa. E a nossa essência lá dentro da gente, essa essência, ela sabe quando é hora de sair. Nós temos que aprender a tal da lição. Não é na forma negativa, não. É na forma positiva. As dificuldades nos ensinam a ultrapassar as dificuldades. Então, muitas vezes nós nos encontramos numa situação difícil em que nós não vemos saída e que as saídas que são oferecidas através dos conselhos dos nossos amigos, nós não achamos possíveis, porque nós ainda necessitamos daquela situação para aprender alguma coisa. Então a gente não sai. Não adianta. Se você olhar para trás e fizer uma análise, você vai ver que alguma situação na vida, alguém falou, olha, faz assim, faz assado, e você nem registrava, e depois que passou você fez o que a pessoa falou, por que eu não fiz antes? Bem que a pessoa falou. Mas naquele momento a sua necessidade interna era de vivenciar aquela situação. Porque a gente quer ajudar pelo menos eu sempre quero ajudar, e eu acredito que muitas pessoas, você e muitas pessoas do meu convívio também têm essa vontade de ajudar, mas muitas vezes a gente oferece ajuda e a pessoa não quer ajuda. Ela não fala pra você, eu não quero. Não é assim. Acontecem várias situações que a pessoa não consegue aceitar a sua ajuda. Isso é a essência dela, falando, olha, fica aí que você ainda não aprendeu, não passou de ano ainda. Então a pessoa se mantém, ela não vê saída, ela não consegue. Então não adianta recriminar, poxa, eu já falei pra você, poxa, mas eu não te disse, poxa, mas... Não. Sabe, esteja junto com aquela pessoa. Muito melhor que qualquer conselho é você saber que você tem apoio. Exato. Sabe? É muito melhor você ter uma pessoa do seu lado que fala assim, olha, o que você fizer, eu tô aqui do teu lado para te ajudar. E se ela falar pra você, mas você tem uma ideia, aí você dá a sua ideia. Não quer dizer que ela vai seguir sua ideia. Mas é muito mais importante, num relacionamento de qualquer tipo, você saber que você tem apoio. Porque às vezes você nem comenta as coisas com alguém, porque essa pessoa já vai vir falando pra você o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer, e na realidade a visão dela é muito diferente, a vida dela é diferente, a percepção dela é diferente e não encaixa no seu caso. Exato. E ainda tem aquela pessoa que chega e fala, eu te falei. Não é? Aí já aponta, eu te falei. Não é? Então é assim, não dá, a gente só sabe onde aperta o calo quando estivesse o sapato do outro, né? Exato. Então, é assim, vamos ter respeito, sabe? Eu acho que isso é respeito. Vamos ter respeito
com aqueles que nós queremos bem. Né? Então, se a pessoa tem essa natureza de ficar quieta quando tem uma situação difícil, esteja junto com ela. Se essa pessoa precisa falar, como se aquilo saísse dela, ao falar, esteja junto, escute o que ela tem para falar, mesmo que ela esteja se repetindo, não tem problema. Deixa ela se repetir, porque aquilo, aí você está ajudando. Porque a ajuda que é necessária é a ajuda que a pessoa precisa, não a ajuda que a gente quer dar. Tá certo. Essa é a frase que você deixa para hoje? Eu acho assim, preste atenção na necessidade daquela pessoa que você quer ajudar. Qual a necessidade dela, não o que você quer fazer. E corresponda, assim, ajude de forma efetiva, satisfazendo a necessidade dela naquele momento. Não é? Então, não descarte o melindre se você der conselho para alguém que você gosta e a pessoa não ouvir. E também seja educado quando alguém vier dar um conselho para você, escute pelo menos. E fala, olha, eu vou pensar, eu vou considerar. Deixa a pessoa falar. Porque ela só veio falar porque ela se importa. Se ela não se importasse, ela não ia falar nada. Mesmo que pareça que ela não está se importando, que é uma pessoa que se mete o tempo inteiro, porque às vezes tem, né? Nós temos pessoas, às vezes, muitas vezes na família ou entre os amigos, aquele cara que sempre chega, olha, fala, puta, mas esse cara só dá palpite. O cara dá palpite o tempo inteiro em tudo. Mas mesmo assim, mesmo essa pessoa, ela quer seu bem, ela se importa com você, senão não ia perder o tempo dela dando palpite na sua vida. Então você fala, tá bom, então eu vou considerar, já encerra, né, de uma forma educada, sem melindre para ninguém, não é? Porque essa pessoa que tem esse hábito de ser palpiteira, ele não tem noção de quanto palpiteiro ele é. Essa é a questão. É um grande problema, né? Então não vai adiantar você não ser educado, ou desprezar, ou até falar alguma coisa mais grosseira, porque a pessoa vai ficar magoada e ela não está entendendo porque ela só quer ajudar. Então deixa, falou, tá bom, vou pensar, entende? A minha opinião é essa, porque eu sou a favor de a gente respeitar as pessoas. Ótimo. E é importantíssimo respeitar as pessoas. Então, leve em consideração que aquela pessoa que perde o seu, que usa, vamos falar assim, que usa o seu tempo para dar um conselho para você, está se importando. Então, veja por esse lado, se você começa a se incomodar com o conselho, veja por esse lado, não. É alguém que está se importando comigo. Escuta, deixa falar logo que aí acaba. E você, do seu lado, preste atenção na necessidade daquele que você quer bem, para que você auxilie ele efetivamente resolver o problema dele. Né? Tá certo. Mônica, Okay? Obrigado pela sua participação de hoje. Amanhã tem o seu artigo na nossa página no Facebook. Sim. Uma boa tarde a todos. Uma ótima semana.